Fala, viajantes, tudo bom? Tudo bom? Estamos aqui trazendo uma novidade para vocês. Como vocês já viram aí no título do vídeo, temos um mais novo aprovado com American Visa. Partiu eu, ó. Sim, nós entramos no processo de solicitação de visto pro Iago. Ele tirou o passaporte já há um ano mais ou menos. Sim. E aí a gente pediu o visto e, pasmem vocês, em 10 dias, exatos 10 dias, ele concluiu todo o processo de solicitação. Estamos agora só aguardando a liberação para ele lá fazer a retirada do passaporte com o visto aprovado. Aprovadíssimo. E aí a gente vai compartilhar um pouquinho, né? Sim, a ideia é contar a experiência, né, de como foi desde o início do formulário até o momento da aprovação, no momento lá do caixa, do guichê lá, de falar. A gente vai contar por aqui cada detalhe. Isso aí. Então, pra gente começar, vamos falar do processo, o início do processo. Sim. O processo se inicia com você preenchendo o formulário, né? Isso aí. Que se chama DS-160, que ali você vai botar todas as suas informações para enviar a sua solicitação, o seu pedido de visto americano. O valor do formulário atualmente está em $185, tá? E aí você vai fazer a conversão para a cotação do período que você estiver buscando. No caso, o formulário, quando você começa a preencher os formulários, ele começa com as informações básicas, né? No caso, nem fui eu que preenchi, a verdade é ela que foi preenchendo inicialmente as informações. E essas informações são muito básicas, né? Naquele comecinho ali, novo nome, aniversário, data de nascimento, enfim. E aí tem algumas coisas que são uma espécie de pegadinha, né? No meio do caminho, podemos dizer assim. Não sei se é uma pegadinha, mas são perguntas que eles fazem. São essenciais para eles, né? Por que vai fazer sentido também você chamar de pegadinha? Porque tudo que você preenche no formulário vai ser perguntado no dia da entrevista. Exatamente. Então por isso que a gente às vezes fala que são coisas que parecem pegadinhas. Porque lá na frente você vai precisar bater a sua resposta com o que você preencheu no seu formulário. Então isso é até um ponto importante caso você solicite a ajuda de outra pessoa, como foi o nosso caso. Outro ponto importante, o site é todo em inglês, tá? Então você consegue com o recurso do navegador traduzir ali a página, Sim. mas não fica aquela coerência 100% muitas das vezes. E você consegue traduzir o que tá ali. As opções, né? Não são traduzidas. Então, é um ponto importante. Até o final do formulário tem uma pergunta para você responder. Se você teve a ajuda de alguém para preencher ou não, pergunta o nome da pessoa, qual o grau de parentesco. E é válido você saber tudo que você preencheu por isso. Isso aí. E assim, no meu caso, a minha esposa já tinha feito isso, mas já tinha muito tempo. Sim. E assim, não é vergonha nenhuma pedir ajuda se você não souber. E também, mesmo que a pessoa às vezes você tem algum conhecimento e tal, ficou na dúvida, abre um vídeo no YouTube, tem muita gente que pode orientar, tá falando sobre como preencher, a forma com que você vai colocar cada informação. Então é importante para que lá na frente, né, quando a gente chegar lá na hora do guichê, você não falar nenhuma informação que não contenha no teu formulário. Um exemplo prático, eu acho, que eu fiquei na dúvida na hora de preencher, porque o meu visto a gente tirou em 2017. Então tem alguns anos já, né? E aí quando chegou lá a pergunta de aonde você vai, qual país você vai visitar, o que você vai fazer e aonde você vai se hospedar. Ele pede o nome do local, o endereço, o CEP, o telefone, sei lá, ele pede todas as informações de onde você vai ficar. Só que assim, o indicado é você não comprar nada até que você tenha aprovação do seu visto. Então como é que você vai responder onde você vai ficar se você não sabe nem se você vai poder ir ou não, né? Então eu fiquei na dúvida, putz, o que eu coloco aqui? Eu pego o endereço de algum lugar na internet e coloco, eu não consigo deixar em branco, o que eu vou fazer? E aí eu fui no Google, né? Joguei aqui no YouTube pra pegar a dica, depois eu posso até dar dica do canal que nós usamos, se alguém quiser pode perguntar nos comentários. E aí a instrução era colocar nesse campo hotel a reservar ou hotel a definir, algo nesse sentido. Por quê? A chance de você colocar um endereço muito específico e no dia da sua entrevista, se você perguntar e você não lembrar, é muito grande, entendeu? Ou eles fazerem mais perguntas relacionadas ao local que você botou. Por que você escolheu esse hotel? Ele fica perto de onde você vai, entendeu? Então, assim, vamos minimizar. E se o próprio site
do governo nos indica que a gente pode preencher dessa forma, né? Colocar como a reservar, e eu tive relatos em outros vídeos de pessoas que fizeram assim, deu certo, a gente seguiu nessa mesma linha. Então esse é um exemplo de motivos pelos quais a gente precisou buscar ajuda no YouTube. Mas não achei nenhum bicho de 7 cabeças no preenchimento do formulário. Tem pessoas que pagam para ter o auxílio nesse preenchimento. É claro, se ninguém na sua casa fala inglês, você não conhece ninguém que fala inglês, talvez seja um pouco mais complicado. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. O mínimo de conhecimento que você tem, você consegue seguir com o processo sozinho, tá? Exatamente. E aí é isso, formulário preenchido, informações básicas, ele pergunta pra onde você vai, com quem você vai, ele pede uma data, quando você pretende ir para os Estados Unidos. Isso é importante, né, falar, porque assim, rapidão, porque por mais que você, por exemplo, tenha algo previsto, né, você, se já tiver marcado, coloca a data que tá marcada, né? Sim. Que é uma dica que a gente deixa aqui, que é tipo, se você quer ir, mas ainda não comprou nada, então espera você ser aprovado, né? Passa todo o processo de aprovação e aí depois você compra. Você só projeta o que você o desejo de ir para lá, mas não necessariamente você coloca a data que você já comprou, porque pode dar errado também. Sim. Chega lá na frente e dá tudo errado. E pode acontecer de você colocar, eu pretendo ir no dia 15 de abril de 2025. Eles vão chegar lá, quando você pretende ir para os Estados Unidos? Então é válido você lembrar que você falou que pretende ir dia 15 de abril de 2025. Não só abril, né? Abril, mas de 2025. Mas se você botou a data lá, fala a data que você botou. Não é uma regra, tá, gente? Perguntas como essas podem passar batido, eles não podem nem fazer. Exatamente. Mas em alguns casos eles fazem. E eles também, no formulário, a gente tem que preencher quanto tempo você pretende ficar. Né? 1 semana, 2 semanas, 20 dias, entendeu? Tem esse espaço. E aí, passado isso, quais as outras perguntas que tem? Tem um campo também que eu acho válido comentar bem rápido, porque a gente não tá aqui pra explicar, preencher o formulário, né? Esse não é o objetivo do vídeo. Mas pergunta se você vai em grupo ou não. Se você estiver viajando com familiares, isso não configura grupo. Grupo é como se fosse uma excursão mesmo, sabe? Com um CNPJ por trás daquela galera. Então, grupo de amigos, grupo de famílias não configura grupo. Então, quando chegar nessa parte, você não põe grupo, senão você pode acabar se prejudicando. Então, preencheu o formulário, tudo certo. Qual é o próximo passo? O próximo passo é você pagar a taxa, né? Que é muito legal, a taxazinha, para dizer o contrário, né? Ainda mais que agora com o valor do dólar mais alto, né? Então, assim, hoje, como ela falou, tá em 185, né? Ele te direciona para outra página, a página do consulado americano, né? E nessa página você começa o processo para pagar. E para pagar, você preenche lá algumas informações, coloca o número da DS, né? A sua DS, que você, depois que você confirmou todo o formulário, recebe um número, você coloca aquela numeração lá. Na verdade, assim que você inicia o processo de preenchimento, você já tem um ID vinculado ao seu processo de solicitação. Que aquele ID é como se fosse a sua identidade para o seu pedido de visto. Então, é bom você até anotar, até se você precisar pausar o seu preenchimento para voltar depois, você vai logar com esse ID e com a senha que você botou lá. Então, quando você for para o site da CAVS para poder fazer o pagamento, você tem que informar esse ID. Exatamente. E aí, no caso, chegando nessa parte de pagamento, né? Hoje você pode pagar pelo boleto, não é? Ou cartão de crédito. E aí esse valor fica em torno de 900, né? Convertendo, 980, 990 reais. Depende do dia, né? Do câmbio que tiver na época que for feito. Sim. E aí, depois do pagamento, depois da confirmação, aí você recebe um documento ali, né? Para você te orientar, que são os 2 passos. Que é para coletar a sua digital, né, e coletar também a foto que vai ficar registrada ali para eles. E aí nesse processo, a gente, né, do Rio de Janeiro, não sei se vocês conhecem, mas um foi na Zona Sul ali, o Humaitá, e outro foi no centro da cidade, que é no consulado. Então primeiro você vai pro endereço do Humaitá para poder fazer essa parte que ele falou, e o consulado já é em outra data futura, que já é a entrevista. Então, falando do primeiro passo do Humaitá, quando você faz o pagamento, ele já te diz
quais são as datas mais próximas para sua região. Ele já te aparece lá as opções no Brasil, onde você pode fazer o seu processo. Aí tem Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, não me lembro exatamente quais são todos os destinos, nós estamos no Rio de Janeiro. E aí lá tinha informação, né? A próxima data disponível, mais próxima, era, se eu não me engano, dia 14 de novembro. E nós estamos falando desse preenchimento no dia 30 de julho, um domingo, à tarde, tá? Exatamente. 30 de julho a gente estava preenchendo. E a gente pagou e já deu lá que a próxima data era 14 de novembro. Aí a gente, putz, né? Muito tempo pra esperar. Mas ok, é isso que tem. E quanto mais tempo, até a questão das informações, né? Podem mudar. Não, as informações de formulário pra você lembrar, você pode acabar esquecendo uma coisa ou outra, entendeu? Ou mudar também. Às vezes acontece alguma coisa, por exemplo, tem uma pergunta lá se você já viajou, né? Às vezes você tem uma outra viagem, você viajou pra América do Sul ali, né? Foi pra Argentina, Chile, qualquer lugar ali, só que no seu formulário você não viajou. Sim, aí quando chegar lá no dia, você já viajou pra fora, aí você fala sim, só que no seu formulário você tinha falado não. Exatamente. Só que nesse meio tempo você viajou. Então, é verídica a informação, né? Foi um fato que aconteceu, mas pode causar algum certo desconforto ali na hora da entrevista. Isso. Enfim, mas era o que tinha, então vambora. E aí a gente deu o seguir no próximo passo e pra nossa surpresa, quando abriu o calendário pra marcar a data de fato, tinham 2 datas no mês de agosto. Isso era 30 de julho. E tinha o dia 3 de agosto e o dia 4 de agosto. 4 de agosto. Para coleta de digital e tirar foto, tá? No Humaitá. Aí a gente ficou muito surpreso porque já era na semana, né? A gente tava no domingo, já era naquela semana de andamento. Mas a gente não perdeu o tempo, a gente aproveitou. E cada um só tinha um horário, não é isso? Um horário disponível num dia e um horário disponível no outro. E aí, o que a gente pensou? Isso pode ter sido desistência, né? De pessoas que agendaram e precisaram remarcar por algum motivo, então vamos aproveitar. E aí, marcamos. E aí, a próxima agenda já era pro consulado. E aí, pra nossa surpresa, o consulado também haviam 2 dias. Dia 4, tinha um dia 4 de agosto. E tinha um dia 7 de agosto. Era 7 ou era 8? Era 8. 8. E um dia 8 de agosto. Que foi essa data que a gente pegou. Porque ele ficou com receio de 4, porque a digital na Zona Sul ia ser no dia 3, logo no dia 4 pra entrevista poderia ser muita coisa junto, então a gente marcou por uma semana a digital e na semana seguinte ele foi pra entrevista lá no centro do Rio. Isso assim, essa questão de dividir é mais por uma questão de até tranquilidade, né? Porque às vezes você sai de um lugar muito nervoso e aí no dia seguinte já é aquela entrevista, né? Então você talvez fique um pouco nervoso. Então, se por acaso aparecer essas oportunidades de espaçamento um pouco maior, aproveite para você também ter tempo. Você pode imprimir, né, o formulário, né? Para você ler. O PDF, enfim, guardar em PDF para você ler, para você ali guardar aquela informação. Se só tivesse disponível o dia 4, um dia depois do Humaitá, você agendaria? Aí a gente vai, né? Porque a gente quer sair, quer curtir, então. Aí foi isso. E aí, a parte, conta um pouquinho como foi lá no centro, no dia da coleta das informações. Eu fiquei até surpreso, porque quando eu cheguei lá, a única coisa que tinha que ser feito era desligar o telefone, não pode entrar com o telefone ligado, isso é muito importante, mas não precisa guardar, deixar do lado de fora, enfim, você pode entrar com mochila, com bolsa, desde que o telefone esteja desligado. Cheguei lá, era uma fila, no qual já tinha uma pessoa perguntando, falando para você deixar o DS e o passaporte em mãos, né, para deixar separado. Eu levei outros documentos, mas não foi nem necessário. O mais importante era a DS e o passaporte. Após aquela fila, foi entregue a DS para verificação e foi entregue também o passaporte. Ela colocou uma etiqueta no verso, né, que é para marcar ali o dia do agendamento, as informações do visto, perdão. E então eu fui liberado. Simplesmente pegaram minhas digitais ali, né, das 2 mãos, tirei a foto e acabou. E depois era só aguardar a entrevista no dia do consulado. E aí no dia do consulado eu fui com ele. Por quê? Foi uma terça-feira, 7h10 da manhã, o agendamento dele. E a gente trabalha, então a ideia era ir pra lá e de lá já ir direto pro trabalho. Só que no consulado você não pode entrar com grandes volumes, você não pode entrar com celular. Diferente do centro de coleta de informações, que você pode entrar desde que esteja desligado, lá ele não entra, né? Tem um detector de metais, assim que você passa na porta, então não entra mesmo. Então eu fui com ele pra ficar com as coisas dele enquanto ele entrava.
e depois a gente seguia pro trabalho. E aí a gente chegou lá, a gente foi de Uber, mas fica a dica, se você é do Rio de Janeiro, a estação da Cinelândia de metrô é absurdamente perto, né? 5 minutos andando da estação de metrô, então dá pra ir tranquilamente. Nós fomos de Uber até pelo horário. E aí a gente chegou lá por volta de 7 da manhã, né? Não chega muito antes do seu horário agendado, não vale a pena, você vai só ficar lá fora ocupando, fazendo mais volume e perdendo seu tempo, não é necessário. Então a fila já tava dando volta no quarteirão quando a gente chegou por volta de 7 horas da manhã. E aí naquele burburinho de fila eu ouvi dizer que tinha gente até de 9 horas da manhã que já tava lá, então tipo assim, não precisa, sabe? E aí a parte externa ali, na minha opinião, acho que ele até concorda, é bem desorganizado. Fica uma fila, todo mundo que vai chegando vai entrando na fila, só que os horários, os agendamentos são por horário. Sim. Então vai entrar o horário de 7h10 antes de entrar o de 7h30. Só que não necessariamente na fila tá nessa ordem, entendeu? A galera vai chegando e vai entrando. O pessoal fica, que negócio, tá todo mundo meio apreensivo, né, de alguma forma. Então vê uma fila, não, é pra lá que eu tenho que ir. Carioca gosta de fila. Né, é coisa interna. Então, enfim. assim, pergunta, tira dúvida, porque teve até um casal que tava perto da gente, o horário deles era 7h05, 7 horas, se eu não me engano. 7 horas. E aí eles estavam na fila, na nossa frente. Estão na fila, estão na fila. Até que chegou vem vindo um cara pra dar um visto, porque quando você vai coletar as informações, eles pegam o seu passaporte e eles colam um adesivo branco assim atrás. E aí vem vindo um cara na fila só pra dar um tiquezinho nesse adesivo branco, pra dar um né? ok. Tipo assim, já validei aqui que ele vem com um tablet na mão, só pra validar o seu QR Code do adesivo, e ele dá um risco e uma caneta pra dizer que ele já validou. E aí você volta, fica na fila normalmente. Quando esse cara chegou perto do casal, o casal falou assim, nossa horário é de 7. Aí ele, 7 horas já até entrou, vai lá na frente. Então assim, eles estavam numa fila quando o horário dele já tinha até entrado. Exatamente. Então, pergunte. Não, só porque você viu uma fila, não fique nela. Vá lá na frente, vê se tem alguém, eles ficam com tipo um coletinho, né? Azul marinho, um azul marinho. Então pergunta pra essa pessoa e aí ele vai falar, a fila começa daqui. Então você já fica encostado ali esperando o seu horário, que eles, na hora que começa, bate o horário, né? Que você tá próximo do seu horário, aí ele avisa, horário de 7h15. Aí tu vai, 7h10. Então já fica por ali perto, porque aí ele vai falar e aí você já entra. Eu não sei como é na cidade que você vai fazer a sua solicitação, mas aqui a gente tem uns caras que também ficam com um colete bem fluorescente, que eles são guardadores de objetos. Então, se você vai sozinho e tá com o celular, tá com uma bolsa, você paga pra esses caras, que você nunca viu na vida, e eles guardam as suas coisas em algum lugar ali do centro da cidade. Então, não pergunta pra esses caras, que eles estão ali pra ganhar dinheiro. Pergunta pra quem é do consulado de fato. Procura um crachazinho, alguém de fato uniformizado. Eles estão com colete, mas é um outro tipo de colete. Exatamente, tá? é outro rolê. E aí, entrou. Isso, aí vamos lá. Aí depois do visto ali, entra numa fila, vai ter fila, tá? Não adianta. Vai da mesma forma que você viu uma fila enorme do lado de fora, tem fila dentro também. Entramos na fila, temos... Entramos não, eu não entrei. No caso eu entrei. Ela ficou com as coisas, ainda bem que ela tava lá, então se puder ir alguém com você é melhor, mas se não puder, já vai sem celular, não vai com nada que seja de metal, porque tem o detector logo no começo, então cinto, carteira, qualquer coisa, e se por acaso você tenha até algum tipo de implante, alguma coisa assim, né? Talvez seja importante levar um atestado, alguma coisa que configure que eu tá não sei se dentro. você acusa. Possa estar dentro do seu corpo. Então é importante, talvez, seja uma dica. Mas enfim, aí tem um detector e aí passa pelo detector, depois de uns 5, 10 minutos mais ou menos esperando, e aí você entra numa outra fila. Nessa outra fila após o detector, é simplesmente para ela verificar a foto, né? Se você trouxe foto, que é importante você levar uma foto. Eu tenho um comentário sobre isso. Pode. Quando você vai fazer a coleta da digital e do centro lá para tirar a foto, eles pedem para você levar uma foto tamanho 5x5. A gente esqueceu dessa parte, né? No dia, por sorte, estava marcado para 11 horas da manhã, então ele saiu de manhã cedinho, catou um lugar que tirasse uma foto, que não é uma foto tamanho padrão, padrão aqui é 3x4, né? E ele conseguiu e fez. Chegou lá, foi tão rápido o processo de digital e de fotografia que nem pediram essa foto. Só que quando chegou no dia da entrevista no consulado, eles pediram uma foto. Então, assim, na dúvida, faça.
E eu, que estava do lado de fora aguardando, vi algumas pessoas saindo de lá de dentro, procurando o local para tirar foto, para voltar e entregar. Então, não posso afirmar como foi o processo delas, porque eu não estava lá dentro, mas certamente faltou esse item. Então, eles tiveram que sair, correr e voltar lá pra dentro. Tanto que fica uma pessoa de um estúdiozinho de foto que tem ali bem perto do consulado, com colete também, identificado, informando, tiro foto 5x5, quem quer, não sei o que, falando o valor. Então, fica essa dica. Aí eles pediram a foto. Pediram a foto, né? Entreguei o passaporte, ela viu a foto. Na hora que ela viu a foto, né? A primeira pessoa que pega o documento, ela já ficou feliz. Ótimo que tem foto, porque senão tem que fazer isso, vai ter que sair. Uhum. E aí depois que ela faz uma verificação, ela retém o passaporte naquele primeiro momento, você vai pros bancos, né? Tem uma fila de bancos de madeira, acho que uns 10. Isso eu lembro. Enormes, né? E que você fica ali no meio, simplesmente esperando ser chamado o seu momento. E ali Chama pelo nome? Chama pelo nome, porque aí vem uma outra pessoa, mas aí você fica naquele banco ali, sei lá, vai depender muito de como é o processo ali naquele momento. Mas depois que você é chamado, ela chama pelo nome, né? A pessoa chama pelo nome. Aí, normalmente chamam de 5 em 5, de 4 em 4, depende se estão em família, enfim. E aí chamou meu nome, e aí eu fui para outra fila em pé, né? Porque não é o bastante você ter toda essa fila até aqui. Tem mais uma fila em pé. Só que nessa última fila, já é a fila para os guichês para entrevista. Entrevista em pé, né? Que é feita em pé também. E nessa fila dos guichês, aí você já pode talvez ficar um pouquinho mais nervoso, né? Porque você, além de ver as pessoas... O processo das outras pessoas, você também consegue ouvir. Então todas as entrevistas que estão rolando nos guichês, você consegue ouvir. Então se você estiver ali no seu silêncio e focar assim, você consegue ouvir perfeitamente tudo que está sendo perguntado, de cada um, entendeu? E então acho que dá pior, né? Exatamente. Você vê a aprovação ou a negativa das outras pessoas. Né? E dá um certo nervoso naquele primeiro momento, porque tem pessoas que vão com filhos, tem pessoas que falam que, enfim, há um relato bem rápido, assim, foi de um rapaz, ele falando que já tinha viajado para vários lugares, e assim, às vezes eu senti, não sei se você, mas pode ser um pouco de humor da pessoa que está atendendo também. Então, é uma questão de sorte também. Sim. Porque a pessoa foi muito insistente em muitas perguntas. Eu acho que foi a pessoa que mais demorou pelo tempo que eu estive ali na entrevista, e no final ela foi negada. Então, assim, é claro que se você tiver tudo certo, não há com o que se preocupar. Falou tudo certo, tá tudo certo com você, não há com o que se preocupar. Mas é importante que você mantenha a calma e foque só com o que está sendo perguntado, né? Porque às vezes você vai numa de querer dar muita informação, Isso aquele aí. leque de informação que você dá além do que foi perguntado pode dar criatividade pro entrevistador para te fazer novas perguntas com base no que você falou. Então, se ele perguntou, já foi para fora? Sim, já fui. Pra onde? Você fala pra onde você foi. Não fica assim, eu já fui em 2015 com o meu pai, e aí em 2020 eu fui de novo com o meu namorado. Não, já fui sim ou não, e pra onde eu fui, ponto, entendeu? Exatamente, E aí, chegando no guichê, aí começam as perguntas, né? No meu caso foi bem tranquilo, na verdade, porque ela perguntou se era a primeira vez, né, que eu tava fazendo a solicitação, eu disse que sim. Se ia ser a primeira vez também que eu ia viajar para fora, né? E eu disse que sim, e aí ela começou com as perguntas básicas. Onde eu trabalho, qual é o meu cargo, né, da profissão. E ela perguntou também se eu sou casado, perguntou se eu tenho casa própria. E no momento, eu acho que é importante isso, quando eu falei que eu sou casado, logo em seguida ela perguntou se ela já tinha visto, e eu disse que sim. E ela perguntou se ela também já tinha viajado, e eu falei que sim. Não falei os lugares, eu só falei sim, né? Eu estava sendo muito direto. Então ela perguntou, você por acaso tem uma cópia do passaporte dela? Olha só. Pois é.
Aí eu levei muitos documentos, a verdade é essa. A gente levou certidão de casamento, a gente fala muitas coisas e, enfim, ela pediu isso. Como eu já fui prevenido, eu fui com o original, né? A gente levou o original e eu tenho aqui um original. Aí ela falou, ótimo. Aí ela pegou o documento e fez uma verificação ali para ver nome, para ver numeração, para ver se realmente... minha ficha todinha. para ver se realmente ela tinha o visto. E quando ela bateu o nome, ela verificou que o nome estava diferente, porque ela alterou o nome para o nome de casada. Lembrando, meu passaporte, meu visto, tá tudo com meu nome, bonitinho, de solteira, que nem tá na minha ADS de lá de quando eu fiz, tá tudo com o mesmo nome. Só que ela viu essa diferenciação aonde? No sistema. No sistema, porque exatamente. Quando a gente se casou, eu alterei meu nome e mudei pro nome de casada. Só que isso não tá em nenhum dos meus documentos passaporte, nada disso. Tá tudo com o nome de solteira. Os documentos nacionais sim já foram alterados, isso. Mas os outros ainda não, ainda estão no processo. E ela verificou, até porque tem o preenchimento do formulário, né, que você bota o nome, então provavelmente ela bateu também essa informação e eu senti que ela olhou pro nome e ela começou a falar, você tá vendo o nome? Ela, tô vendo aqui que o nome tá diferente. Aí eu falei, não, ela mudou pro nome de casada. Ela, então tá bom. Ela chegou a pedir pra ver o documento do casamento? Não pediu. Eu só falei isso e falei qual era o nome que ela tava usando, né? Já informei logo, não, ela tá usando outro nome. E aí ela devolveu, porque ela viu que tava diferente. E eu peguei de volta e depois ela continuou com outras perguntas, perguntando qual a profissão dela, quanto eu ganhava, quanto ela ganhava. Então foram esses tipos de perguntas, mas não demorou muito mais que 5 minutos, né? Por aí. Então, no final, ela, com o passaporte que eu te entrego no começo, né? Que você entrega o passaporte, ela aprovou, simplesmente bateu ali, ficou um minutinho ali, 30 segundos lá, digitando alguma coisa, entregou um papel pra mim. Qual é o papel? Calma aí, vou pegar esse papel. Que ele vem em português e inglês do outro lado. Aí, tem São basicamente as instruções do que fazer, visto aprovado, e agora? Então ela aprovou. Exatamente, e agora? O que eu faço com esse papel, moça? Enfim, aí esse papel é para eu acessar o site do consulado e consultar como está sendo o processo após a aprovação, né? Que após a aprovação, a partir de 7 dias úteis, ele fica pronto. Então no consulado, nesse site, você, por exemplo, no mesmo dia você está muito curioso, né? Eu fiquei, pelo menos, porque fui aprovado, tá? Mas e aí, como é que funciona? Já fui lá, já entrei, já coloquei, você coloca o número da sua ADS, o local onde você fez o estado, né, onde você fez o processo, e aí ele já aponta as informações. No meu caso, assim que no mesmo dia constava apenas como aprovado, né? Hoje, né, eu acho que quantos dias depois? 4 dias, 5 dias depois? 5 dias depois. 5 dias corridos. depois, corridos, já conta como emitido. Então, hoje, né, após essa última consulta, tá a informação lá que em até 10 dias eu vou receber, né? Eu vou receber um e-mail que estará disponível para eu buscar o passaporte com o visto aprovado. E é isso, gente. Foi bem tranquilo, então, né? Foi. Tirando o nervosismo, mas foi tranquilo. E aí eu acho válido também, como a gente falou, né? Passar um pouquinho os documentos que você levou, que a gente acha importante as pessoas levarem pro dia da entrevista. Entrevista somente, Isso. Né? Então a gente tá falando aí o passaporte, obviamente, o seu agendamento, comprovante de casamento, se tiver, certidão, né? Se tiver algum documento do seu cônjuge, como foi o caso que ela pediu pra ver o meu passaporte. Não precisava ser o original, poderia ser a cópia, que foi o que foi pedido. Mas ele tava com a cópia, foi um ponto positivo. Com a cópia não, ele tava com o original, foi um ponto positivo. Então, levar também comprovante de residência, algo que você tenha, porque eles perguntam se tem casa própria ou não. Levar contra-cheques recentes também é válido, porque, por exemplo, eu já vi relatos de pessoas que começaram a trabalhar há pouco tempo e só ao falar o nome da empresa onde trabalhava, eles perguntaram se tinha algum documento comprobatório. Então, assim, na dúvida, leve tudo, porque imagina, você já fez tudo isso, já pagou mó dinheirão, chega lá na hora, você ser barrado porque esqueceu um documento em casa. Então, é melhor você levar uma pasta cheia de coisa do que você ser
barrado por algo tão pequeno. Exatamente. Né? Então, contra-cheques, algo mais assim que a gente acha documento de reservista, documento de identidade, se você CPF, for militar, né? Se você for militar, sua carteirinha também. Se você for de algum órgão, tiver algum registro, advogado, contador, enfim, é válido você levar sua carteirinha também. Tudo é ponto pra você. E falando um pouquinho de como foi a minha experiência lá em 2017, foi um pouco diferente da dele, foi mais simples. A minha solicitação foi em família, né? Fui eu com os meus pais para dar a entrada, fazer a entrevista. No caso, a gente fez todo o processo junto, né? Porque você tem como associar processos de pessoas da mesma família. Então, nós associamos os três e no dia da entrevista fomos os três juntos pro guichê. E as perguntas basicamente foram o que nós fazíamos, as profissões de cada um, né? Meu pai é contador, eu sempre trabalhei na área do turismo, minha mãe do lar. Perguntaram se a gente já tinha viajado pra fora, a gente falou que sim, na ocasião a gente já tinha ido pra Europa, alguns países. E em seguida, o que mais que ele perguntou? Não sei, ele tá falando. Eu acho que foi só isso. Se a gente, com o que a gente trabalha, se a gente já foi pra fora. E ela não viu nenhum documento nosso, absolutamente nada. Foi uma questão de, sei lá, 1 minuto e meio, 2 minutos. E aí ela aprovou, devolveu a nossa documentação e tá tudo certo. Então, ele falou no começo, tem algumas pessoas que falam isso também, que tem muito uma questão de sorte com a pessoa com a qual você vai cair. E talvez tenha, talvez não, a gente não sabe. Na dúvida, fale sempre a verdade, Exatamente. Preencha sempre a verdade e tente manter a calma. Esse último é muito importante. E é chato, você fica lá, eu tava do lado de fora, então você vê as pessoas saindo, quando sai com o papelzinho branco, você já sabe que foi um positivo. Só que quando sai sem nenhum papel, quando você vê a pessoa saindo com um semblante cabisbaixo, você sabe que foi um negativo. E teve uma família até que eu tava esperando com uma senhora que tava segurando a chave dele, a chave do carro, porque não podia entrar com nada, ele confiou uma estranha pra segurar a chave do carro. E aí ele falou, a gente foi negado, e era um casal com um filho pequeno de uns 2 anos. Uma outra moça também toda elegantérrima, num look, foi sozinha, também teve o visto negado. Eles não explicam o motivo, eles não falam o porquê, eles simplesmente negam. Então é chato, mas enfim, depois de um tempo a pessoa tenta de novo e é isso. É um sonho que infelizmente não é atingível de forma tão simples, né? São muitos processos não até depende chegar lá. apenas de você, né? Então você tem que também tentar manter a calma, falar a verdade, como foi dito. Sim. E não ficar chateado, assim. Claro, você fica chateado com a situação, mas assim, você vai ter que tentar de novo, infelizmente, porque você não, na hora você não vai argumentar, não tem com que argumentar. Por que eu não fui aprovado? Ela simplesmente vai falar que não foi e tchau. Se você não gostar, talvez ela chame um segurança, porque não tem o que ser feito. Você só vai ter que sair, tá? Então, assim, mantenha a máxima de calma que for possível. Se for com família, que foi um caso que eu vi lá, ou você tem algum propósito de pra você estar indo, pra honrar alguma coisa, que foi um caso que eu vi lá, né, que eu até comentei com você. Sim. Que a mulher, em um determinado momento, ela estava com um filho, e fez algumas perguntas ali e tal, e aí perguntou por que você tá indo pra lá? E a mulher virou e simplesmente falou, posso ser sincera? Então isso pode ser perigoso, você tem que ser sincero o tempo inteiro, tá? Foi um motivo pessoal e tal, e ela foi aprovada, mas assim, não fica criando coisas mirabolantes ou achar que o seu motivo é um motivo fútil ou não é importante. É a sua verdade, Você tá indo por causa daquilo e é isso. É isso. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, quiser saber alguma coisa, deixe nos comentários que a gente vai responder. E boa sorte na sua entrevista. Que tudo dê certo. Vai dar certo. E que você seja aprovado. Vai ser aprovado. Também. E nos vemos nos Estados Unidos. Tchau. Eu ia desligar.